Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Bom, nessa aula é a nossa terceira aula do módulo Sintomas e Doenças, tá? Então, nessa aula, é, você vai ter a oportunidade de descobrir quem é você, de descobrir o seu propósito, a sua missão de vida. Porque talvez você não acredite, mas um dia você vai acreditar. E você vai entender que todos nós nascemos com um propósito, nascemos com uma missão, nós temos um plano de vida, nós temos sim um caminho a percorrer. Né? Mas quando eu falo de plano de vida, não é um plano de saúde, um seguro de vida. Né? Isso também faz parte, mas o que eu quero dizer que é um caminho que nós devemos percorrer nesse tempo em que nós ficamos aqui na Terra e que nada é por acaso. É, então, assim, todos nós temos uma tarefa a fazer, nós temos um trabalho a realizar. Todos nós nascemos para realizar um trabalho, para cumprir uma missão, para realizar um propósito, para realizar. O que acontece na maioria dos casos é que muitas vezes por falta de conhecimento ou do próprio autoconhecimento, nós não conseguimos realizar as tarefas que nós viemos para realizar, porque a gente não se conhece. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre isso. Né? Mas, Diego, o que tem a ver eu realizar as minhas tarefas, o meu propósito de vida, com sintomas e doenças? É porque as doenças, elas revelam muito sobre o que está acontecendo com você e qual que é a sua superação de vida. Muitas pessoas elas se superam e fazem coisas extraordinárias quando elas entendem assim, por que, que aquele sintoma chegou até ela. E talvez você não saiba, mas você vai saber que os sintomas eles dão sentido para a vida da gente. Eles nos conectam com a espiritualidade, com os nossos pais, com os nossos ancestrais. Percebe? Então muitas vezes não é você que escolhe, você é escolhido. Porque isso é algo muito profundo e assim é algo que muitas vezes nós não temos controle. Então vamos lá. Como que eu vou descobrir a minha missão, o meu propósito, né? Como indivíduo, como ser humano? Então é importante nós entendermos primeiro um aspecto, que a doença, como eu disse na aula anterior, ela começa no pensamento. Então o primeiro passo para eu me conhecer melhor, para eu me curar, para eu me encontrar no mundo, então é eu entender que certos pensamentos são necessários que eu deixe de lado. É, como assim? Então, assim, muitas vezes eu vou precisar ter a coragem, e, gente, não é força, não é algo assim que acontece da noite pro dia, não. É coragem de abandonar o que me fez adoecer. A cura se dá muito pela coragem, tá? E abandonar velhos pensamentos. Por que isso? Porque você vai perceber que muito do que faz as pessoas continuarem adoecendo tem a ver com ela permanecer naquele padrão de pensamento e ela continuar no julgamento. Ou seja, tentando resolver as coisas do jeito dela, muito naquela questão do que é certo, do que é errado, das crenças religiosas, por exemplo. Então, isso não é o que cura. Então, abandonar pensamentos antigos e a constelação ajuda a fazer isso, tá? Então, cuidar com o julgamento, tá? E passar a compreender que a cura, ela começa pelo simples, tá? Assim, por coisas pequenas, por coisas simples. Muitas vezes você pode começar a se curar, por exemplo, mudando os móveis de lugar, é uma alternativa, tomando chá, dormindo bem, tendo boas amizades, percebe? A cura começa pelo simples, né? Por uma prosa, por uma conversa. Então, se curar é simples, a cura se dá pelo simples. E então a compreensão do sintoma e da doença
ela vai muito além do que a medicina tradicional diz, né? Então, por exemplo, um câncer, talvez você vai fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, e está correto assim, mas ele precisa ser compreendido, um sintoma precisa ser acolhido, tá? Então, isso a gente pode fazer, começar a fazer de forma simples, na sua casa, então, através de meditação, né? E da compreensão de que todo sintoma, ele tem um significado, ele possui um símbolo. Então, eu sempre gosto de dizer assim que, de usar o termo assim, a doença como símbolo, porque quando eu começo a olhar a doença e o seu significado, então assim, cai aquela crença de que é algo assim inexplicável, que é algo assim misterioso. Toda vez que eu penso, né, que se curar é algo misterioso, que é algo assim que tem a ver com, sei lá, com religião, com espiritismo, eu perco a força, né? Os antigos ancestrais, nossos ancestrais, então assim eles curavam com reza, com assim existiam as benzedeiras, e existe muita sabedoria aí, tá? Então é importante você saber disso, que tudo pode ser usado para a cura, desde que seja feito de forma adequada. Então assim você compreender a doença como símbolo, né? Então, Diego, o que é doença como símbolo? Então, quando eu olho para um sintoma, eu olho para qual que é a mensagem que está por detrás desse sintoma. Então, por exemplo, vamos citar um exemplo. Eu tenho problema na garganta. Então, assim, como é que eu posso me curar pelo simples se eu tenho problema na garganta? Então, eu posso começar, por exemplo, a olhar para esse sintoma com amor, né? Me perguntando o que esse sintoma quer dizer. E aí, gente, vocês vão perceber que muitas vezes problema na garganta tem a ver com o que eu não consigo engolir. Percebe? Porque muitas vezes a gente não consegue engolir certas histórias. Às vezes você vivenciou algo assim que foi muito difícil e você não conseguiu assimilar aquilo. Você não conseguiu engolir aquela história. Você não conseguiu engolir uma mentira. E aí isso pode ser que vá prejudicar a sua garganta, né? Porque não existe só a garganta que engole. A gente não engole só alimento, arroz, feijão. A gente também ingere também os acontecimentos, percebe? As situações. E essas situações elas não vêm sozinhas. Elas vêm com uma emoção. E muitas vezes essa emoção a tua garganta não suporta, né? Então, fulano traiu ciclano e mentiu para minha amiga. Você vê muitas histórias assim e você não consegue engolir o que os homens fazem com as mulheres, por exemplo. Por quê? Porque às vezes você acha que o homem, às vezes o homem foi prevalecido, ou a mulher foi prevalecida. Eu estou citando só um exemplo. E você não consegue engolir aquilo. Alguém te traiu e te passou o pé e você não consegue engolir. Então muitas pessoas têm problema na garganta porque elas não conseguiram engolir algo. Foi muito difícil. Percebe? Ou, por exemplo, engoliu um sapo e não conseguiu se expressar, não conseguiu colocar para fora, né? Então aquilo fica entalado, percebe? É uma história que ficou. Percebe quando alguém fala assim, eu tô por aqui? Então é porque geralmente é aqui que ela não conseguiu expressar, tá? Então pessoas que têm problema com expressar, muitas vezes têm problema com a garganta, né? Então muitas vezes, e isso não vai aparecer no exame. Ou pode até aparecer que a garganta está inflamada, mas de onde é que vem essa inflamação? E nós, como seres humanos, temos assim a necessidade de entender o porquê das coisas, percebe? Então é muito importante que nós possamos compreender a doença como símbolo, né? E aí vocês vão perceber que o nosso corpo o tempo todo está informando o que está acontecendo com a gente. Então, por exemplo, tem pessoas, eu tenho problema na lombar, a minha lombar dói, né, a minha coluna dói. Talvez seja uma pessoa que esteja carregando um peso a mais, um peso que não é dela. E aí, a forma como o corpo vai utilizar para te mostrar é através da dor. Então, talvez essa pessoa que tem problema na coluna, e aí ela vai procurar talvez fazer uma tarefa mais leve.
Essa pessoa que tem problema na garganta, talvez ela vai buscar uma forma de expressar o que ela sente, sem agredir os outros, né? Porque muitas vezes quando a gente adoece, muitas vezes a gente não quer ferir o outro com aquilo que nos feriu, né? E aí a gente acaba carregando o sintoma e a doença. Então não se trata de sair por aí arrumando briga e confusão, mas é de compreensão mesmo, né? E aí o sintoma ele é um símbolo para te mostrar certos aspectos que parecem que aspectos assim que não são importantes e às vezes são, na maioria das vezes são. Então, por exemplo, os braços, né, eles representam no nosso corpo assim a proteção, né, a capacidade de me proteger de algo, né? Então, muitas vezes a pessoa ficou indefesa e ela tem problema nos braços, né, porque ela não conseguiu se proteger, ela foi privada, né, dessa condição. Então, por exemplo, as pernas representam a nossa estrutura, né? Então, quando você era criança, você gatinhava, quando você conseguiu ficar de pé e caminhar, a sua vida começou a fluir. Então, quando a sua vida não está fluindo, talvez você vai ter problema nas pernas. Talvez o caminho onde você está percorrendo não é o caminho satisfatório para você. Percebe? Muitas vezes a gente acaba caminhando o caminho do outro, né? Vivendo a vida do outro, e as suas pernas começam a se enfraquecer, porque o corpo entende, e o nosso corpo é muito inteligente. E, gente, isso não fui eu que inventei. Tá? Então, as terapias holísticas, elas revelam muito, né? Elas trazem muito esse entendimento do corpo como o nosso mestre, né? Como assim, a nossa ferramenta de cura, né? Como o termômetro de como está a sua vida. Então, o problema nas pernas representa a questão da estrutura, né? Os pés representam a direção, para onde eu estou caminhando, né? E aí você vai perceber, eu tenho um problema no tornozelo, no pé, ele torceu. Talvez aquela direção não é a direção mais apropriada para o que você precisa, né? Então, isso também revela bastante. Problemas nos rins, eu sofri maus tratos, eu fui desvalorizado, eu passei por muito medo e me senti indefeso, então os rins eles vão acusar muitas vezes doendo, tá? Então assim, talvez eu vou ter que olhar para os meus medos, talvez eu vou ter que descobrir onde está a minha coragem, né? Talvez eu vou precisar aquecer esses rins, né? Então, eu conheço alguém que tem problema no pulmão, é porque acumulou muita tristeza, tá? E vocês vão perceber que toda emoção, todo acontecimento, ele não fica por aí, simplesmente vagando. Ele vai procurar um lugar no seu corpo para ele se materializar, porque nós temos a necessidade de materializar. As nossas mãos revelam muito isso, né? Eu vou materializar, eu vou fazer um macarrão, eu vou tocar um instrumento, quer dizer, eu vou materializar. E o nosso corpo faz isso inconscientemente. Então não se culpe pelos teus sintomas, porque talvez foi uma solução que o teu inconsciente achou apropriada. E diante de um sintoma, a gente deve ter humildade de fazer o que é necessário, não querer lutar contra, como a gente já vem falando durante esse módulo, tá bom? Então, gente, observe só o que o seu corpo está falando. Nossa, Diego, mas então eu vou perguntar o que minhas costas estão querendo dizer? Sim. Percebe a coragem? É importante a gente ter coragem. Sim. O que o meu rim quer mostrar? O que esse problema quer dizer? Para onde olha esse problema? Percebe? E aí vocês vão perceber que geralmente eles está querendo incluir uma história que foi muito difícil, porque a gente tem uma cultura de esquecer, né? Esquece aquilo, esquece o fulano. Daqui a pouco o teu esquecimento é revelado dentro de você. Assim como, por exemplo, quando uma pessoa se cura, ela se libera, você observa, por exemplo, que ela retarda o envelhecimento, o rosto dela parece que volta a ter luz. É muito interessante nas constelações quando... E, gente, eu sou apaixonado por isso. Quando eu estou diante de um cliente que é trabalhado algum trauma e a face dele muda, sabe? Ele vai sorrir, ele sorri diferente, ele consegue descobrir a própria essência. Não sou eu que curo ninguém. É só ele que conseguiu achar a própria essência.
dentro, gente, e isso é divino, isso é de Deus, tá? Isso é sagrado. Então, todos nós temos o direito de nos curarmos, tá? Então, observe muito a questão do corpo fala, da doença como símbolo, sem julgamento. Ai, eu estou com uma dor de cabeça, eu não deveria estar com uma dor de cabeça porque eu tenho um compromisso lá numa reunião. Talvez é para você não ir mais naquela reunião mesmo, tá? Eu não estou dizendo que você não deve honrar seus compromissos, mas é importante nós termos consciência disso, tá? E aí, gente, para finalizar essa aula, é muito importante você fazer um exercício, tá? Porque muitas vezes quando a gente briga com o nosso corpo, com a nossa doença, a gente briga com a vida. E a nossa saúde vem da nossa mãe, tá certo? Que a gente acessa os nossos ancestrais maternos, né? A questão da nossa gestação. Então, quando eu luto muito com um sintoma, na verdade eu estou querendo me livrar dele. E não é assim, a gente não tem total controle sobre tudo, né? Então, gente, é muito importante que a gente conheça a nossa dor, conheça a nossa existência através da dor. Como que você vai fazer isso? Converse com seu pai, com a sua mãe, com seus avós e pergunte a eles qual foi a doença ou as doenças que mais marcaram a vida deles. Né? Então, por exemplo, um vô sofreu de alguma doença, o vô tinha cólica de rim. Pergunte, né, se alguém passou por algum trauma, uma cegueira, ou assim, por diabetes. Observe qual é a história da saúde do seu pai, da sua mãe, dos seus avós. Ali já vai revelar muito, né, o que você veio fazer aqui no mundo. Você veio para curar certos aspectos em relação à saúde. Né? Então, anote, né, as principais doenças. Né? Você pode montar um mapa seu da sua saúde. Né? E ali vai ser revelado o corpo de dor. Então, as doenças dos avós, dos pais. E aí, pergunte para sua mãe, para o seu pai, qual foram as principais doenças que você passou, ou sintomas, na sua infância. Se teve sarampo, varicela, cachumba. Observe, você vai se surpreender com isso. E aí, a partir da sua adolescência, observe quais foram os principais sintomas que você teve. Dor de cabeça na faculdade, desgosto no relacionamento. Observe e escreva, né? Faça uma lista e depois você leia. Ali você vai enxergar o seu corpo de dor, a sua real história de vida. E você vai perceber quanta coisa você já curou. Né? Dali é que vem a tua força, dali é que vem o teu propósito. Né? Então muitas pessoas elas conseguem se superar porque elas se conhecem. Né? E isso só você pode fazer por você mesmo. E você vai ver o quão linda é a sua história, o quanto você tem para contribuir com o mundo, o quanto de força e de coragem você pode acessar para curar possíveis traumas que você ainda tem. Né? Relacionamentos, saúde, financeiro, enfim, né? Relacionamento com a família, espiritualidade. Você vai identificar muito como que é a sua conexão com a sua espiritualidade, como que é a forma que o teu corpo, a estratégia que ele busca para sair da doença, para sair do sintoma e para olhar para a vida. Tá bom? Eu espero que essa aula, gente, tenha verdadeiramente mexido com você, tenha feito você pensar um pouco sobre a sua saúde, o seu propósito, a sua missão de vida, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.